Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, Suzana? Olá, tudo jóia, Lenissa? É um prazer estar aqui contigo essa tarde, hein? A honra é minha. Não, estava demorando para o universo ter unido a gente para falar sobre esse tema tão importante. Deixa eu dar É boas-vindas verdade. para quem não está chegando aqui, vai deixando o seu oi aqui nos comentários para a gente, para saber, né? Para gente saber quem está aqui com a gente, nossos parceiros de jornada, de desenvolvimento. Então, já dou as boas-vindas para quem está chegando ao vivo, quem vai assistir depois. O Beto está chegando, daqui a pouco a gente vou colocar aquele no ar pra gente. E, né, vamos falar aqui com a doutora, porque assim, eu chamo todo mundo de doutora, né? Doutora Suzana Vasconcelos Abrantes. Como que a gente pode te chamar, Suzana? É a nutricionista funcional. Para mim é o Perfeito. melhor título, vamos dizer assim, porque até ao conhecer a nutrição funcional, foi um divisor de águas na minha vida, né? E porque a premissa da nutrição funcional é ver o indivíduo como um todo, né? Nós vamos falar especificamente de pessoas que têm TDAH, que têm TEA, mas antes de eu ver qualquer paciente, eu estou vendo a pessoa, né? Eu estou vendo o nomezinho da pessoa, estou vendo o todo da pessoa. Então, isso é uma alegria para mim, poder tratar, né, o ser humano da melhor maneira possível. Muito bom. Seria a visão integrativa, né, do todo. Não é só Isso. uma única coisa. Muito bem. Então, Suzana, seja bem-vinda ao Hiperfocando. Realmente Obrigada. é um tema muito esperado, essa questão da nutrição, para quem tem o transtorno do TDAH e o TEA, mas para todo mundo, né? Porque sabe aquela história assim, Uhum. você é o que você come? É mais ou menos isso, né? Eu tô um pouco É, rouca hoje, peço desculpas, estou me recuperando de uma laringite, mas tá dando para ouvir, né? Tá bem aí? tá dando, tá legal, Tá, tá então tá bom. perfeito. Ó, o Fábio É, Dias já deixou seu oi aqui, Fábio, sempre parceiro nosso, no nosso quadro Hiperfocando, e vamos colocando o nosso oi aí de quem tá chegando também. Beto, Roberto tudo está bem? entrando. Aí, ó. Boa tarde, Roberto. Tudo bem com Olá, vocês? tudo Tudo bem? jóia? A Mara- Suzana, ela tá aqui com a gente, a convite do Beto, já trabalha em parceria com o Roberto, não é? É isso, Roberto? a Sim, Suzana eu está trabalho aqui lá no. no meu espaço aqui. Ela começou a trabalhar nutricionista especializada numa área formidável, né? Então, Uhum. É Perfeito. verdade. hum, Então, bem, ó, depois a gente vai afinar aí, tá, Suzana? Porque você vai atender Uhum, o meu espaço virtual também, né? Porque hoje a tecnologia nos permite. é Vamos trazer verdade. consciência, gente. Vamos trazer consciência hoje nessa nossa conversa, nesse bate-papo gostoso sobre como os alimentos, a parte nutricional, né? Que os alimentos nos trazem nutritivamente, parte mineral, vitamina, tudo, para quem tem, principalmente o transtorno de TDAH e déficit de atenção. é a A mesma Suzana coisa. comentou. Oi? TDAH é déficit de atenção, né, gente? Olha a TDAH falando. TEA, TEA e autismo, TDAH. TDAH. Isso. Ainda bem que eu tenho amigos aqui, né, que me ajudam. Muito obrigada. Ô, Suzana, Quando pode falar. Quando o Roberto até me chamou, né, fez o convite, a gente estava conversando o que poderia trazer, né, esse tema nutrição, TEA e TDAH, é um tema muito complexo, muito rico, né, tem em relação à nutrição, mas aí eu estava pensando, né, o que a gente poderia falar para ajudar, né, até, porque são transtornos parecidos em certos aspectos, né? Certos sintomas, mas totalmente diferentes em outros, né? Mas o que é comum nos dois? Quando eu olho assim para a nutrição, em relação ao intestino, foi o que eu falei com o Beto, né? Eu falei assim, em relação eixo, intestino e cérebro. Quanto é importante, né? A gente ter essa consciência de que tudo, você até iniciou falando comigo, né? A gente é o que a gente come. É, Mais do que isso,
Nós somos o que as nossas bactérias comem, né? Que é a biota? Porque Poderia falar que é a nossa biota interna? microbiota, isso, Microbiota. microbiota intestinal. Porque quando eu vejo para uma criança, né, para um adulto, a gente tenta fazer o melhor para o paciente, né? E a gente sabe que o melhor, de princípio, né, é você ter um intestino saudável. E estudando, né, pesquisas mostram que o TDAH e o TEA, eles têm uma incidência muito maior de desbiose intestinal. Tanto que veio esse tema, né? Eu gostei desse tema por causa disso. Pode falar, pode falar. Explica pra gente o que é essa tal dessa desbiose intestinal, por favor. Explico. A desbiose intestinal, eubiose seria um intestino saudável, né? Equilibrado entre as bactérias boas e as bactérias patogênicas. Quando eu falo desbiose, é que há um aumento, né, de uma determinada bactéria. E quando essa bactéria ruim, patogênica, está em alta, né, está em um volume maior, né, uma quantidade maior no nosso intestino, começa a ocorrer problemas, né, problemas que vão dar sinais cognitivos, sinais de memória, sinais de atenção, né? Porque justamente o eixo intestino-cérebro é porque a gente tem essas bactérias, elas vão formar ali toda uma proteção no nosso intestino, formando uma barreira intestinal e evitando uma permeabilidade no nosso intestino, né? Nosso intestino, ele deve estar juntinho, assim, a mucosa dele, né? E para passar somente aquilo que deve ser passado, para chegar aos nossos tecidos, chegar ao nosso cérebro, né, após a digestão. Só que se a gente tem um intestino que é hiperpermeável, muito aberto, vai entrando coisas que devem e não devem, né? Aí que entra a alimentação. É alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Várias. Você me Tá bem? chamou a atenção aqui, né? Porque eu sou aluna, estou aqui aprendendo, né? Eu estudo sobre isso, Estamos mas eu, né, aprendendo, tô aprendendo. É. sempre Olha só, aprendendo. você disse assim que os sinais que aparecem estão associados a comportamento, desatenção, entre outras coisas, né? Que a primeira coisa que, quando eu penso em problema intestinal, eu penso no problema intestinal. Eu vou ter dor de barriga, eu vou ter flatulência, eu vou ter ressecamento. E assim, na Isso. verdade, não necessariamente é esse o sinal que vai aparecer. Aparece no próprio comportamento. Isso, verdade, aparece. Vanessa, tem uma Oi? relação, assim, o que ela está dizendo é importante a gente dar atenção nesse quesito cognitivo e Perfeito. executivo. Obrigado, não é comportamento, cognitivo e executivo, isso aí. Então, e aí o interessante, como você mesmo sabe, a gente tem muita disfunção executiva, né? A disfunção executiva e a cognitiva. Quando ela fala de trato intestinal, estudos já apontam, se eu não me engano, que a porcentagem de pessoas do TEA e do déficit de atenção, aí um é diferente do outro, é óbvio. A porcentagem de pessoas com problemas intestinais dentro desses dois transtornos é aproximadamente 20% a 35%, talvez. Eu não lembro, eu estudei isso essa semana. Isso. E essa questão ela é vista não pela questão intestinal, é vista pela questão executiva e cognitiva, a disfunção cognitiva. A disfunção executiva não está conseguindo se organizar, não está conseguindo concentrar, vai mal nos estudos, vai mal no trabalho, vai mal na capacidade de se concentrar para fazer uma coisa simples. Por isso, a questão também que entra muito no TEA é o seletismo alimentar, que aí entra a questão da nutrição. Por isso que ela está falando, e estudos antigos já apontam que o segundo cérebro, o cérebro emocional do ser humano, é no intestino, a parte da ansiedade, o aumento do cortisol. Se eu não me engano, existe um fator chamado, acho que é... eu esqueci agora. Que é muito estimulado pelo ômega 3, que proporciona bem-estar no intestino. A enzima, eu vou lembrar. Enfim, mas o intestino já é considerado o segundo cérebro, principalmente no âmbito emocional.
Isso que é importante que a Suzana está trazendo hoje, principalmente porque se tiver pessoas aqui com filhos dentro do espectro autista com siletismo alimentar, essa é a hora de tirar dúvida. Porque se tem dificuldade executiva e cognitiva, pode ser a parte intestinal, a alimentação. E se fala muito hoje de glúten, lactose, açúcar, como isso tem que ser mais regulado ainda. Isso. Em relação à alimentação, aí vem a questão da prática, né, em si, né? Quando você fala numa microbiota saudável, então, o que a gente tem que evitar, né? Primeiro, vamos nem falar evitar, a gente já sabe que hoje em dia nós vivemos num mundo, tudo tem que ser muito rápido, né? Micro-ondas, os ultraprocessados, biscoito, às vezes é mais rápido você dar biscoito para a criança do que fazer uma janta, né? E isso tudo, o que gera? Vai gerando no intestino, nessa microbiota, no intestino, né, na parede intestinal, inflamações, né, inflamações que a gente fala que são inflamações crônicas, né, as inflamações no nosso corpo é normal, uma inflamação aguda, né, ela ocorre, vai sendo tratada, mas se cada dia que você come e aquele alimento, ele é como se fosse machucando a parede do seu intestino, né, falando palavras simples, né, é como se fosse machucando a parede intestinal, ele não vai ter uma absorção como deveria ter, né? E a gente sabe também que o intestino, ele produz 90% da nossa serotonina, né? Que é muito, assim, visado a serotonina, porque é um neurotransmissor que traz bem-estar, né? E o bem-estar, quem não quer bem-estar? Quem quer se sentir bem, né? Muita gente tem até compulsão alimentar porque gera ali a serotonina, mas aí tem coisas que você comeu junto, se for alergênica, se for inflamatória, vai gerar uma resposta ruim. E o que teria além dos ultraprocessados, que é muito comum na nossa alimentação diária, né? Seja de uma criança, de um adulto, que inflama muito o nosso corpo. Dessas substâncias seria o açúcar, né? A gente está acostumado, às vezes, desde pequena, a vovó dando bolo, né? Bala. Eu mesma, eu coloco a minha vida, né? Eu fui educada assim, com muita bala, muito doce. Eu fiz nutrição para mim mesmo. Eu apliquei em mim mesmo. Porque o meu pai, ele se tornou diabético. Por quê? Pelo hábito alimentar. Porque o diabetes tipo 2, né? Se você mudar o seu hábito, você regride totalmente a doença, né? Você não avança a doença. Então, aí eu veio o start, né, na faculdade, falando, não, eu não quero isso para mim. E não quero isso para meus pacientes. Então, eu sempre falo, olha, eu amava açúcar, mas hoje, antes de dar vontade, antes de querer, eu fiz a experiência comigo mesmo, né, e vi que hoje eu sou muito mais saudável, porque eu vivi inflamada, né, a melhor coisa é quando você tem experiência com você mesmo, né, seus pacientes, você fica muito feliz, mas você tem mais segurança para falar quando você vive, né, e o açúcar, ele também age, entre aspas, como a cocaína, vamos dizer assim, quanto mais você come açúcar, mais você vai querer comer um alimento com açúcar. E então, não só o açúcar. Você come um chocolatinho depois do almoço, um dia. No outro dia, você come de novo. Pronto. Aí você vai querer no outro dia, você vai querer no outro dia, e você vai sentir falta daquele momento, entendeu? Você pode continuar. Vira um vício. Vira um vício. Eu dou até para os meus pacientes, porque tem pacientes que amam chocolate. Aí eu falei assim, não, o chocolate não é um vilão. Eu até falo para eles, não é um vilão. Mas nós temos que saber qual o chocolate, a quantidade do chocolate, né? Porque o chocolate acima de 70%, ele é rico em polifenóis, ele é precursor da serotonina, porque ele é rico em triptofano. O triptofano, ele é precursor desse neurotransmissor que a gente precisa tanto, que é a serotonina. Então, eu não deixo eles sem comer chocolate, mas eu vou tentando acostumar
eles até a trabalhar com a papila gustativa, porque quem tem uma carga diária muito grande de substâncias adocicadas, você tem que trabalhar com a papila gustativa, porque aí ela vai estar acostumada com doce. Você coloca algo amargo, só que quando você vê, você já está em outra etapa e o seu corpo, você vai sentindo o teu corpo melhor. Quem já passou por isso sabe, né? Vale a pena. Não consegue mais. Quem vai tirando o açúcar, eu tomo suco de limão sem açúcar. E aí, esses dias eu fui fazer um suco pro meu filho de natural, de maracujá. Não consegui tomar, porque nem meu filho. Eu coloquei tanto açúcar que eu falei, eu não consigo. Tem que ser invisível para não ver, porque eu tô vendo que eu tô colocando açúcar e eu não consigo tomar, gente. Eu me recuso a ingerir essa quantidade de açúcar. Que tá dentro do refrigerante, nos sucos de caixinha, tá tudo lá embutido. Mas eu via fazendo, eu falei, gente, eu não consegui. Minha consciência não permitiu. E acaba também, quando a gente vai, assim, lembrar, né, do que a gente está falando que é o TEA, o TDAH, em relação, principalmente, ao TDAH, nós sabemos, você sabe, né, Lenisa, você vive no dia a dia, né, você tem que controlar muito a impulsividade, né, tem que controlar certas questões que a alimentação, por exemplo, o próprio açúcar, ele gera uma energia rápida, né? Mas dá picos rápidos que também descem rápido. Então, você fica muito alegre, daqui a pouco está muito feliz. E isso gera uma inconstância no seu emocional. Por isso que a gente veio falando, lembrando do eixo intestino-cérebro, ou seja, comeu, daqui a pouco a sua mente, a sua emoção já está oscilando. Se você comer um alimento saudável, você vai se sentir melhor, né? Uma verdura, um legume, né? Embalar menos e descascar muito mais, né? Procurar ir na feira, procurar ter rotatividade alimentar também. Eu sempre falo para os meus pacientes, para o TEA é mais difícil, mas não é impossível, né? A gente tem que sempre crer que tudo pode acontecer. Basta, assim, da boa vontade também de quem cuida, né? Dessas crianças, do querer do paciente, até mesmo a ingestão de, como o próprio Roberto falou no início, né? Não só o açúcar, né? Se eu fosse citar aqui 3 alimentos que são mais preocupantes, né, em relação a essa ligação eixo cérebro-intestino, seria o açúcar, o leite e o trigo. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas o pãozinho sempre existiu, por que agora o trigo faz mal? Né? Por que o trigo faz mal? O nosso trigo de hoje não é o trigo da época de Jesus, vamos dizer assim, há anos e anos atrás. O nosso trigo sofreu modificações. Essas modificações no trigo geram alergias alimentares. Essas alergias geram hipersensibilidades. Essas alergias geram mal-estar geral mesmo, porque quem é alérgico sabe, você acaba tendo, às vezes, rinite, sinusite, dor de cabeça, não sabe o porquê. Aí começa, às vezes, a tomar um monte de remédio e, às vezes, você só tirando um determinado alimento, você já vai ver uma melhora de quase 100%, eu digo até 100%. E como eu amo a nutrição funcional, sempre lembrando, né, nós temos que nos autoavaliar. Né? Qual alimento, porque pode não ser o trigo também, pode não ser o leite, pode não ser o açúcar, porque nós somos diferentes. Tem alimentos que, para mim, vai ter uma resposta. Para o Roberto vai ter outro, para a Lenisa vai ter outro. Então, você tem que tentar observar, né, quando você vai beber um alimento, comer um alimento, como seu corpo se sentiu após esse alimento. Né? Teve estufamento? O estufamento não é só o problema. Aí vem a sua mente. Como é que ficou? Pensamentos organizados? Você sentiu mais paz? Você sentiu mais calma? Você ficou mais nervoso? Mais excitado? Porque até
nessa palavra excitado, lembrei do glutamato monossódico. É um que eu sempre falo, principalmente para as crianças, né? Mas serve para todos, para os adultos também. O glutamato é um neurotransmissor que ele gera excitabilidade cerebral. Nós precisamos dele numa quantidade normal. Só que a indústria, hoje em dia, porque como ele é um realçador de sabor, ele, em tudo, quase tudo que você pega ultraprocessado, vai ter. Falei marca. Oi? É tipo Sazon? Falei. O glutamato está em vários. Até eu comprava uma linguiça, que todo mundo aqui em casa gostava muito. Eu nem gosto muito de linguiça, não. Mas o povo gostava. Aí, quando eu comecei a estudar e a fundo, eu falei assim, tem glutamato? Não compro mais. Não compro mais. Porque eu já tenho, eu falei até com a Lenisa, meu filho, ele tem TDAH. Então, tudo que eu posso fazer para ele viver melhor, eu tento fazer. Eu explico, eu falo, vai ter uma hora que ele que vai ter que ter o start. Né? Mas tudo que eu posso fazer como profissional, como mãe, e esse glutamato, ele tá, até naqueles biscoitinhos que a gente acha super simples, né? Tá nos biscoitinhos, tá na linguiça, tá em várias substâncias. Por isso que a gente tem que ler rótulo, né? É muito importante a gente ir no mercado. Suzana, você estava falando uma coisa anteriormente que vale a pena pontuar aqui, queria que você falasse também um pouco disso, Lenissa também, e aí eu vou começar falando mesmo. Quando você falou da dificuldade para o TEA, a gente tem uma relação aí muito pontual, porque o seletismo alimentar atrapalha na questão nutricional, que é o que exatamente a Cristiane, né, perguntou aqui, eu estava com isso na minha cabeça. Quando eu comecei a fazer reeducação alimentar, porque eu falo para as pessoas, uma coisa é fazer dieta, uma coisa é fazer reeducação alimentar. Reeducação alimentar é você realmente estruturar uma base alimentar saudável para você. Dieta é a pessoa que tem um objetivo. Bom, acabou. Eu vou perder 5 quilos, quero ganhar 5 quilos, vou fazer uma dieta em prol daquilo. Agora, reeducação alimentar é aprender a comer, aprender a se alimentar, como eu costumo também dizer. Só que no seletismo alimentar, a gente atrapalha muito a gente. Minha esposa sabe disso, eu como sempre as mesmas coisas. E o açúcar, no meu caso, sempre foi uma grande dificuldade. O seletivo alimentar, para mim, no açúcar, sempre foi muito grande. Eu levei 8 meses me tratando para parar de comer o açúcar, né? Só que eu percebi exatamente isso que você está falando. Quando um alimento foi retirado e os outros, né, de forma saudável, foram entrando, a minha capacidade organizacional mudou muito. Só que o seletismo ainda me atrapalha. Porque, às vezes, eu como uma comida que eu sei que é boa, mas eu não quero mais comer. Eu quero comer outra. Porque pouca gente sabe, mas o seletismo alimentar ele não precisa ser fixo. Ele pode mudar. E é muito comum, meus pacientes falam isso, eu também tinha essa questão. Principalmente quando você é criança. A gente pega muito seletismo alimentar em criança quando diz assim, ele não come feijão nem arroz. Aí quando eu pergunto, por que você não come feijão? Porque eu não gosto do caroço do feijão. Não gosto do caroço do arroz. É o feijão, é o arroz. Mas o seletismo alimentar ele tem aquela textura, né? E aí, por causa do seletismo, tem uma dificuldade imensa de fazer uma boa nutrição. A minha mãe, por exemplo, nesse caso, ela tem que fazer um bolinho do arroz com feijão para a criança comer aquilo com uma outra textura. E ela consegue comer. Isso. Por exemplo, sopa de legumes, até eu casar, era batida no liquidificador. Senão eu não consigo. Aí... eu casei, aí minha esposa fez uma sopa de legumes, eu falei assim, não vou comer. Ela, por que você não vai comer? Você tá doido que você não vai comer? Eu falei, não vou, você tem que bater no liquidificador. E eu vou bater no liquidificador, eu falei, mas minha mãe bate. Então tu pede pra tua mãe, porque eu não vou bater. Aí eu comi à força. Acostumei a comer assim. Mas eu confesso que eu ainda tenho na minha cabeça a vontade de comer ele pastoso, batido no liquidificador. O que acontece hoje em dia é o estado de consciência sobre a necessidade de comer aquele alimento. O que é difícil, muitas das vezes, no seletismo alimentar em crianças, é isso. É o estado de consciência. Ela não tem entendimento do que é importante. Então, ela vai mais pela questão gustativa, paladar. Eu tenho um sobrinho, adolescente, que ele... a gente faz a comida,
e ele só come, por exemplo, o macarrão é sem nenhum, nada, branco. Ou se tem arroz, ele não come arroz. Então, ele só come a carne. Então, ele só come a carne, mais nada. Ou ele só come o macarrão com queijinho por cima, mais nada. E, assim, o que fazer nesses casos? Porque se você insiste em oferecer outra coisa, simplesmente ele não come. Ele pode passar um dia, 2 sem comer. Assim, e aí os pais, porque olha só, que frescura, esse menino, eu vou deixar ele com fome mesmo. Tô dizendo que é o caso do meu sobrinho, mas, né? Vou deixar ele com fome, quero ver, não comer com fome, que não sei o que lá. O que você, Suzana, sugere, assim, para a família, né? Ajudar com essa criança, um adolescente, uma criança, que tá nesse processo de... Porque como que esse indivíduo encara o alimento? É um processo. Eu vou lá, como e pronto, né? Eu aceito ou não aceito? Não é nem o prazer da coisa, eu aceito ou não aceito? Às vezes não tem a questão do sabor. Eu falo que eu não tenho memória gustativa. Quando eu vou à casa de alguém oferece a comida, eu olho para minha esposa assim, gosta? Ela gosta. Aí eu, tá bom. Então sério? Eu não sabia. Não, eu não tenho memória gustativa. Eu só tenho memória gustativa para aquilo que eu já como. Por isso que eu como repetidamente a mesma coisa, porque eu lembro do gosto. Essa resposta é perfeita. Essa resposta é perfeita. Mas aí a pessoa ela fica com medo, no caso. Você tem medo de experimentar uma coisa nova. Porque socialmente você também não sabe como vai responder aquele gosto que você vai gostar ou não. É isso? Por isso que eu evito ir na casa das pessoas comer. Que interessante. Em relação ao que a Lenisa até perguntou, o que fazer? Um exemplo é quando você está fazendo a permuta, né? O período de transição entre os leites, né, que são alergênicos para a criança. O que a mãe quer logo fazer? Ela quer logo, às vezes, colocar, então vamos para o leite de soja. Leite de soja também é alergênico. Então, nós damos opções do leite de aveia, que é o mais em conta, vamos dizer assim, todos podem fazer. Nós damos opções do leite de amêndoa, do leite de coco. E como a gente faz isso? Tem crianças que têm TEA, né, que ficam, às vezes, 5 anos. Eu já tive casos, né, vendo, assim, que tem casos que eles tomam um líquido, é o leite e o biscoito. Leite e biscoito. Acredite se quiser, né? Leite e biscoito até 5 anos. Então, como a gente fazer isso? É difícil, é muito difícil, porque a questão até que a Cristiane perguntou, uma pergunta anterior, ela falou assim, por que vem essa questão de seletividade? Essa questão de seletividade, por estudos, até onde a gente sabe, é uma questão genética, né? Uma questão que vem do transtorno mesmo, que ele faz toda essa questão de paladar. Uns vão mais assim, ter a questão de cor, o outro é o paladar, né? Cada criança, às vezes, vai ter uma característica, não é isso? Sensorial mesmo. E o que a gente faz, por exemplo, com leite? Nós vamos fazendo a permuta, a transição, gradativamente. O leite, você coloca o leite de vaca, aí com 10 ml do leite de aveia, vamos dizer assim, do leite de aveia. A criança ainda não tomou, porque ela sentiu que tinha alguma coisa ali. Aí você coloca 5 ml. Ou então começa com mais, depende da criança, né? Coloca 200 ml de leite e 100 ml, 200 ml de leite de vaca e 100 ml do leite de coco, vamos dizer assim. Só que depende da criança. Tem criança que vai sentir muito gosto. O Roberto falou que não sente, né? Ele não tem memória do paladar, não é isso? Eu tenho memória para lembrar, mas... mas ele sente. Meu impacto sensorial é muito grande. Mas a minha memória... Sensorial. Entendi. Não existe muito, não. Entendi. Aí nós vamos fazendo isso, né? A gente procura essa transição bem gradativa, porque você não pode pegar uma criança que não come nada e querer colocar tudo de uma vez só. É um processo lento, é um tratamento lento. A nutricionista tem que ter paciência, os pais têm que ter paciência, porque é o que o Roberto falou. Hoje ele tem consciência que ele come porque precisa.
ele necessita mudar certos hábitos, mas a criança, ela não tem esse entendimento. E nós, profissionais, os pais, que com muita paciência, com muito amor, com muita sabedoria, como você perguntou também, né, Lenisa, assim, vendo as texturas que mais o seu filho gosta, então você vai mudar ali, às vezes, a substância, mas vai fazer a textura que ele quer. Textura, porque antigamente os médicos falavam assim, não quer comer? Deixa passar fome, quando tiver fome vai comer. Não, mas eu não concordo com isso, não. Eu tive até aqui na minha casa um aluninho, que eu também dou aula, né, lá onde eu participo, e ele portador de TEA. E eu fiz o almoço, só que a irmã dele, que fez o prato dele, porque eu estava vendo outras coisas, e ele não gostou. Aí eu imaginei, ele está em outra casa, de repente não foi a mãe dele que colocou o prato, ele não comeu. Só que eu sou nutricionista. Eu falei assim, não, eu não consigo ver, porque eu sei que é o nutriente que dá vida, é o nutriente que dá saúde, é o nutriente sendo absorvido verdadeiramente, que essa criança vai estar de pé, vai estar respondendo bem o dia a dia dela em tudo que ela for fazer, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, como era um dia típico, ele estava na minha casa, né? Eu fiz uma pipoca. Porque eu não sabia o hábito dele. Mas um dia eu vi ele comendo pipoca. E ele comeu a pipoca. Eu falei, não, está na minha casa, eu não vou deixar ele sem comer. Porque no momento eu não podia nem preparar, porque eu estava com horário, mas eu acho muito importante os pais terem essa consciência. Muitos têm, com certeza, porque chega até no consultório, fala assim, olha, ele não quer comer nada, eu acabo dando aquele biscoito. Mas nós temos também que ter o equilíbrio, né? Como cuidadores, ou como nós mesmos, né? O adulto, falando assim no adulto, como o próprio Roberto falou, a consciência é importantíssima. Porque quando você começa a ter um adolescente, um adulto, aí já melhora muito. Melhora muito. Agora, quando criança, dá mais trabalho. E a mãe, qual a minha sugestão? É a mãe ter cuidado até com as feições dela. Porque às vezes ela não gosta do alimento. E aí está ofertando alimento para a criança. Se a mãe tiver responsiva, tiver um ambiente agradável, o TEA é muito sensível também. Tem sensível ao lugar que ele está, as pessoas que estão à volta, como está sendo servido. Então, isso tudo, os pais têm que ter muita atenção nesse sentido, porque eles, mais do que nunca, vão saber como são os filhos deles, né? Porque nós somos diferentes. Tem o transtorno do TEA, mas nós somos diferentes, cada um tem um jeitinho, né? E é importante essa criança não deixar de se alimentar, por isso que, às vezes, a gente, nutricionista, até fala, porque quando a criança nasce, vai para o pediatra. Mas se ela fosse logo para a nutrição, para o nutricionista, ela já não teria vícios, porque o pediatra ele não passa dieta, ele dá algumas orientações e o certo, quem faz dieta é nutricionista. Se nós começássemos, e mais além, voltando mais atrás, se nós começássemos na gestação dessa criança, tudo que a mãe come, fica uma memória ali na criança que vai nascer. Ou seja, eu comi muito açúcar quando eu tive minha filha, vamos dizer assim, isso é até verídico mesmo, porque eu estava numa outra época, eu estava longe, hoje a nutrição é outra. Hoje a nutrição, eu posso dizer, a nutrição avançou muito, como toda a ciência, né? E eu trabalhava em hospital e sempre vinha assim, querendo agradar mesmo, falou, chefe, quer um bolo? E meu pai me criou assim, com bolo, com chocolate, só que, graças a Deus, hoje não, né? Mas a minha filha, ela ficou com esse paladar doce, né? Ficou, e hoje, graças a Deus, não. Porque de tanto eu falar de nutrição, tanto falar de saúde, hoje ela está aí ingressando na nutrição também. Mudou a alimentação dela toda, e é assim que a gente vai construindo, né? Um organismo melhor, uma alimentação melhor, transforma tudo,
Por isso que eu fiz, foi até em curto prazo essa live, mas eu fiz questão de estar com vocês, né? Eu vivenciei isso em 2 momentos. Quando essa questão da transição, a minha esposa percebeu que eu não comia um monte de coisa. E aí ela tentou fazer com que eu comesse couve-flor. Eu falei assim, não come esse negócio, é esquisito demais. Aí ela fez uma coisa chamada couve-flor gratinado, com queijo e presunto. Eu falei, queijo e presunto eu como. Aí eu comia por causa do queijo e presunto. Aí ela começou a perceber o seguinte, vou tirando aos poucos o presunto e a quantidade de queijo. Isso. Até que agora eu como só a couve-flor. Eu falei assim, cara, você é inteligentíssima, hein? Vou te dizer. Olha que maravilha! Aí eu me Maravilha! E em casa, por causa do nosso filho, ela passou por uma dieta na gestação. Eu achei interessante o que você falou, porque, assim, independente de transtorno, né, o meu filho não tem transtorno nenhum, né? E, assim, a gestação foi pela dieta, atividade física, e ele tem uma capacidade alimentar, assim, uma condição alimentar maravilhosa. O pessoal até brinca comigo, teu filho come melhor do que você. Eu falo assim, como é que tu faz quando tu tem que comer uma coisa e não gosta? Eu falo assim, então, eu como primeiro, escondido, depois eu dou comida para ele, senão não dá certo. Por causa da questão, se eu comer uma coisa que eu não gosto, fizer careta, ele não vai comer também. Então, a gente come certas separado dele. É o que eu falei dos pais, né? Olha como é que é importante, você agora vivenciando em casa, né? Você falando da couve-flor, Roberto, veio também à minha mente o quanto é importante as brássicas, que a couve-flor está na família das brássicas, como o brócolis. E lembrando lá do intestino, né? Que a gente começou ali, intestino, cérebro, voltando. Quando você fala em microbiota saudável, você precisa alimentar essa microbiota para que ela seja saudável. Quanto mais eu alimento a microbiota que eu quero que ela cresça, mais ela vai crescer. Se eu alimentar a patogênica, que gosta mais de açúcar, ultraprocessados, ela vai estar numa quantidade muito maior do que a bactéria benéfica. E a brássica, a couve-flor, o brócolis, eles atuam muito na parte de fibra, né? Os vegetais em geral, mas eles também, porque eles têm muito antioxidantes, né? E o que acontece? Esses micro-organismos, essas bactérias, o alimento delas é a fibra dos alimentos. Nós chamamos a fibra dos alimentos de prebióticos. Você pode formular um prebiótico, mas você pode comer um prebiótico. O que é melhor, comer ou formular? Melhor comer. Mas no caso do TEA, principalmente do TEA por causa da seletividade alimentar, porque quando eu lembro do TDAH, eu lembro muito assim do 880. Ou às vezes ele não quer comer nada, ou às vezes come tudo. Compulsão. A gente estudando, a gente vê isso. E o que acontece? A formulação para o TEA, principalmente, você suplementar, porque você mesmo falou, é muito devagar eu conseguir esse grupo de alimentos que eu preciso para que eu tenha níveis ótimos de vitamina A, de magnésio, de ferro, de tantos outros vitaminas e minerais. E então, por isso que aí vem a nutrição também dar o suporte da suplementação. Que quando você vê que a criança geralmente TEA tem que suplementar. É importante suplementar, porque aí vem o eixo intestino, cérebro-intestino, né? É uma mão dupla. Se você não tratar bem por completo, se você não modular esse intestino, nós vamos ter problemas agora e lá na frente. Um problema, assim, de dor de barriga, questão de gás é uma coisa, agora um problema cognitivo é muito pior. E a preocupação é essa. Vou fazer a junção aqui dessa parte do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, né? O TDAH e o TEA, eles são tidos como transtorno do neurodesenvolvimento. E isso impacta no transtorno do desenvolvimento, do déficit nas funções executivas, que são as funções operacionais para a vida, que é desde a atenção, do foco, organização, motivação, planejamento, autoativação, tudo isso, a liderança, está tudo ligado com funções executivas.
Então, no desenvolvimento humano, desde criança, a gente está desenvolvendo gradativamente essas funções. Só que como podem existir déficits nutricionais nesse processo intestino-cérebro, né? O que tem, né? A gente tem aí, no processo de cognição, né, o processo dos neurônios aqui na parte cerebral, vou colocar, a gente tem uma necessidade de ferro, de zinco, de magnésio, premente, a gente precisa, né, vitaminas, tudo isso. Então, se esse cérebro, de repente, né, ele consome mais energia do que o normal, para ele conseguir funcionar, né, ele precisa de mais energia, vamos falar assim, precisa de mais combustível. E eu queria levantar uma hipótese, né? Essa é uma hipótese, na verdade, dos artigos que eu estou estudando, que a gente está estudando, né, Beto? Que é o quê? Existe alguma coisa, né, do seu ponto de vista nutricional, né, olhando aí, que você constata, verifica que os cérebros neuroatípicos, eles de fato podem consumir mais energia, no caso dessas substâncias, ferro, zinco, vitamina D, porque ele tem que processar mais, não sei se eu estou sendo claro nesse processo. Então, a suplementação e a parte da alimentação são super importantes para auxiliar na força, nesse suporte, para esse cérebro se desenvolver mais naturalmente possível, apesar dos transtornos. Faz sentido? Eu consegui me fazer claro ou não? Fez não, sim. Né? Olha, faz sentido sim. Mas o meu ponto de vista nutricional, porque vou tentar explicar aqui a relação do TEA, a gente sabe que é uma questão genética e epigenética, e do TDAH também. E quando eu vejo no ponto nutricional, até porque eu não sou psiquiatra, tudo amo, né, essa parte que lida, né? Mas eu creio que não é nem estudos mostram, mas eu creio que é mais a deficiência por falta, em termos do TEA, falo do TEA. Da nutrição mesmo. Da ingesta. Isso, perfeito. Porque se você, até estudos mostram, se você comparar crianças que tiveram comportamentos diferentes, até estudo um professor meu, que ele lidava com crianças com TEA, eles tiveram a mesma alimentação. Então, uns melhoraram muito, só que a ingesta foi diferente. Então, esses que melhoraram muito, o perfil deles do dia a dia, né, o grau de sensibilidade, é porque estavam comendo direitinho, ou seja, estava conseguindo absorver, e não tinham suplementação. E aqueles que não tiveram o mesmo processo, né, então não foi a mesma resposta, vamos dizer assim, né? Então, prejudicou no desenvolvimento dessas funções, da cognição. No caso, o desenvolvimento, ele tem uma relação muito direta com a nutrição. Tanto que nós temos pacientes aí, pessoas que não desenvolvem, inclusive, a capacidade intelectual por desnutrição. Porque o corpo ele precisa absorver os nutrientes certos para desenvolver áreas do cérebro importantes no âmbito cognitivo, intelectual e executivo. Perfeito. No caso do TEA, o TEA ele demonstra um seletismo alimentar muito antes ali de uma ingestão alimentar mais sólida. Muitas crianças têm já seletividade alimentar quando recém-nascidos, quando não mamam o leite materno. Tem criança que não, tendo TEA, que não bebe água. E é um prejuízo significativo. Por isso a suplementação. Agora, tem até uma pergunta, depois procurei sobre o déficit de atenção. Essa questão do leite e déficit de atenção. Eu lembro, se eu não me engano, de alguns estudos dos anos 90, puxando para o 2000, diziam que o leite ele tinha uma relação direta com o déficit de atenção no sentido das inflamações, das neuroinflamações, né? E aí, Suzana, uma pergunta para você que é essa daí. Isso realmente influencia essas questões da ingestão do leite, com alergia, com intolerância? Também afeta, no caso do leite, tá? A gente está falando aqui mais especificamente no TEA e no déficit de atenção? Como é que é isso? Olha, tem estudos que mostram, sim. Tem estudos que mostram que o leite, ele... Quando você... A caseína, que é a proteína do leite,
quando você toma o leite, para haver aquela digestão, é uma proteína que não é de acordo com o que o nosso organismo estaria adequado para absorver. É aquilo que eu falei da hiperpermeabilidade. Então, o que acontece? A proteína mal digerida é como se fosse uma toxina para o nosso organismo. Aí dá uma neuroinflamação, e essa neuroinflamação acaba acarretando esse déficit de atenção. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Mas, assim, em simples palavras, né? Há correntes que não acreditam, tudo, mas eu já li tantos estudos e eu vejo na prática, quando você tem crianças com, tem crianças sem. Você está me dizendo que uma criança, só para eu entender, né? Ela pode nascer sem o transtorno do neurodesenvolvimento, sem o TDAH, mas, devido à neuroinflamação diante do leite, ela pode começar a apresentar comportamentos similares ao TDAH. Se isso, que é dificuldade de foco, atenção, uma inquietação, irritabilidade, etc., tudo isso, hiperatividade, mas que se corrigido a tempo, né, vamos se tirar o leite, porque o que acontece, na minha visão? Se esse indivíduo, uma criança, né, ela começa a tomar, né, esse alimento, fazer ingesta, né, desse alimento, que ocasiona esse tipo de problema de cognição mesmo, ela vai ter um déficit no desenvolvimento. Então, ela pode ser, né, no processo, né, adulto, uma pessoa que se enquadra como um diagnóstico de TDAH, porque ela pulou etapas do desenvolvimento no processo, mas não que ela tenha um transtorno dopaminérgico, por exemplo, que é o caso do TDAH. É difícil, é complexo. Eu estou levantando um tema aqui que não tem uma resposta clara e precisa. Então, olha só que interessante. Lembra que uma vez você me lembrou de uma pergunta que fizeram aqui para gente sobre TEA e a síndrome de Kalaman? Ah, muito obrigada. É isso aí, vamos lá. Eu lembrei, e você pontuou agora uma coisa que a Suzana está falando e você pontuou, que vale a pena responder e vai abranger bastante coisa, que é o seguinte. Até uma questão que foi levantada por um paciente meu recentemente, porque as pessoas me questionam muito, os pacientes me questionam assim, doutor Roberto, o senhor faz avaliação em menos tempo do que a maioria. Por quê? Eu falei, simples, eu sou objetivo e eu estudo o caso e não o resultado das avaliações. Por quê? É o que a Suzana falou e você falou. Alguém pode ter uma alteração cognitiva, intelectual e executiva por alguma coisa que não tem nada a ver com o transtorno. Por exemplo, a síndrome de Kalaman é uma síndrome que é parte da questão olfativa, que afeta a parte olfativa de acordo com uma questão neurológica. Essa parte neurológica, ela pode ter um afetamento maior que causa também comportamentos parecidos com TEA. Aí eu pergunto, é TEA ou não é TEA? Não é TEA, só tem comportamentos dentro do espectro autista. Assim como nós temos cada vez mais um número crescente de pessoas dentro do transtorno do déficit de atenção que têm características comportamentais igual do TEA, mas não é TEA. Então, estudar o caso, inclusive, eu pergunto sobre a nutrição no meu paciente. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu acho que eu tenho um transtorno de ansiedade, porque isso, e começa. Na primeira e na segunda entrevista, eu já descubro que a pessoa toma 2 litros de café por dia, que trabalha à noite, chupando bala e cafeína, e chega em casa, não vai dormir. Aí você pergunta, e o resto dos alimentos? Come doce, gosta de comer comida pesada. Aí você começa a parar assim, eu não preciso ser nutricionista para identificar que essa pessoa está mal nutrida e estressada, causando sinais de ansiedade. Então, todas essas questões têm que ser observadas. Por isso que quando eu falo para meus pacientes, olha, eu não avalio fazendo trocentos testes, porque os trocentos testes vão dar as mesmas respostas. Um teste já me diz uma coisa. Para que eu vou fazer mais 3 que vão dizer a mesma coisa? Agora, quando eu escuto o meu paciente, quando alguém fala assim, ele fez um eletro, ele fez uma tomografia, uma ressonância, traz para eu ver. Aí eu vejo e depois leio a conclusão. E aí eu descubro, um nutricionista fez um parecer. Traz o parecer do nutricionista para eu dar uma lida. Isso reduz o tempo de avaliação e muito. De 10 avaliações que o paciente vai fazer, ele vai fazer 4 a 5 comigo. Por quê? Porque o que vocês estão falando se trata do seguinte, de olhar um pouco além. Eu tive um paciente recentemente
que a escola questionou a dificuldade de aprendizado dele. A mãe questionou a capacidade de concentração dele. Ele questionou a capacidade de entender as coisas. Fiz uma avaliação, ele tinha todos os sinais de déficit de atenção. Só que ele tinha passado pelo Covid. E depois do Covid, ele apresentou tais sinais. Aí eu escrevi isso no laudo. Sabe o que aconteceu? Coincidentemente, depois que eu escrevi o laudo, uma semana depois ele começou a não ter problemas mais. E a escola falou assim, olha, acho que o doutor Roberto falhou aí, não tem nada aqui não. Pelo contrário, ele está até bem. Eu falei para a mãe, óbvio, porque não tem déficit de atenção. Ele apresentou sinais de déficit de atenção devido a relações do Covid, que já tem estudos que apontam neuroinflamações, afetamentos cognitivos que causam sinais de déficit de atenção. Então, a gente tem que observar tudo. Na nutrição, principalmente, o que a Suzana está falando é muito rico, porque às vezes a pessoa está lá dizendo que tem déficit de atenção, mas ela tem, na verdade, uma problemática nutricional que tem que ser solucionada. Aí vai tomar remédio e vai, na verdade, mascarar tudo que está ali afetando. Complementar a isso que o Roberto está falando, a gente está caminhando para os finalmente aqui, ficaria 3 horas nessa live facilmente, teria assunto para uma semana se deixasse, né? Então, Suzana, já se sinta convidada para uma nova participação aqui, a gente vai depois conversar com a data, se você se sentir à vontade, sinta-se convidada a retornar também aqui com a gente, para agregar muito, que é a questão da rotina. Alguns estudos apontam, e eu estou vivenciando isso na prática, inclusive, que a rotina não é nem só o que você come, mas são os horários. O horário que você acorda, o horário que você dorme, o horário que você come. Você educa o seu organismo, o seu relógio biológico, ele começa a ter a previsibilidade. Então, se você come todo dia naquele horário, ele começa a produzir enzimas, substâncias, antes de você propriamente se alimentar, porque ele já sabe, ele já está esperando, já tem um processo. Então, esses estudos apontam que, inclusive no final de semana, é muito importante você ter rotina, inclusive no final de semana, né, para você não ter essa quebra, não quebrar. Então, para quem tem o TEC, ele tem essa questão sistemática, pode até ser mais fácil, mas para o TDAH, no mesmo horário eu vou comer, o horário que eu acordo, não, você tá louco, me deixa, eu sou livre. Mas é isso, os TDAHs do meu Brasil Varonil, ou TEAs, que estão aí assistindo, que seja, rotina alimentar pode te levar de horário, né? Não só do que você come, tem a ver mais com o horário que você se alimenta também, né? O que você come é importante, mas o horário também complementa para você, inclusive, emagrecer. Você pode, eu tô comendo mais, eu posso te dizer até que eu tô comendo comidinha da mamãe, né? Você sabe como é difícil, comidinha fresquinha da mamãe, e ela cozinha bem pra caramba. Então, aí eu tenho um filho que me ajuda a estar na rotina, então eu acordo no mesmo horário, de todos os dias, inclusive no final de semana. Então, isso me ajuda a estar nessa regularidade, né? E como no mesmo horário. Impressionante. Eu tô emagrecendo comendo mais. Como assim? Mas meu metabolismo é o mesmo? Não tô fazendo nada? Tô fazendo tudo igual? É isso. Então, esses estudos apontam que o seu organismo ele vai se adaptando conforme as orientações que você dá para ele. Porque senão ele fica doidinho, fica perdido. Faz sentido, Suzana? Sim, faz sentido. Faz sentido. Uhum. E importante também lembrar da rotatividade alimentar, além dos horários, né? No caso do TEA, a gente sabe que tem a seletividade, mas podemos avançar sim, podemos avançar. O Roberto é um exemplo. O exemplo ali que ele deu, né? Achei ótimo. Uhum. Eu gostaria de sugerir algo. Não vamos deixar data marcada, mas eu gostaria de sugerir no nosso próximo encontro aqui no Hiperfocando, falando especificamente de vitaminas e minerais, que são super importantes para o TDAH e para o TEA, tipos de grupos de alimentos que a gente pode ingerir, né? Todo mundo pode ingerir, lógico, mas que contenham essas substâncias. Então, assim, a substância, o que ela ocasiona, né? Como ela ajuda no nosso sistema, no nosso organismo, e estão contidos nesses alimentos, ou pode ser suplementado em cápsula e sei lá o que, a gente vê, e trazer mais essa consciência do processo. Queria dividir um livro que eu, sinceramente, nem sei mais se está hoje publicado. Esse aqui eu recomendo para todos os meus pacientes. É O Cérebro Desconhecido. Existe um outro livro chamado O Segundo Cérebro, mas eu gosto bastante da linguagem desse aqui, que é O Cérebro Desconhecido.
como o sistema digestivo afeta nossas emoções, regula nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente. Então, inclusive, se você tiver morte cerebral, o seu intestino continua funcionando, ele pode morrer depois, eu vou colocar assim, porque ele tem tanto neurônio, assim, tem muito neurônio, a gente não tem ideia do tanto de neurônio que o nosso intestino tem. E ele está totalmente ligado ao nosso sistema nervoso central, tá? Ele se comunica, e assim, ao sentir TEA e TDAH, nós percebemos o mundo através, todo mundo, mas principalmente que nós que temos essa hipersensibilidade maior do sentir, a gente sente primeiro, e depois a gente processa. Então, muito bem que a Suzana trouxe aqui desde o começo, que perceba, eu comi tal coisa, minha barriga ficou estranha. Autoconhecimento, autopercepção, você tem que sentir o que aquilo te traz. Tipo, eu vou comer um hambúrguer desse tamanho e vou depois querer ter uma produtividade depois do almoço. Você vai ficar um pouquinho mais lento, né? Então, vamos avaliar cada coisa em cada momento. As pessoas me perguntam, mas Lenisa, que tipo de alimento o TDAH tem que comer? Esse é um tema que a gente pode trazer, inclusive, no próximo encontro, que é justamente os alimentos que não estão tanto pico glicêmico, essa energia que vai e cai rapidamente. Então, castanhas, legumes, batata doce, entre outras coisas, né, dentro de uma composição. A proteína, que para o TDAH é muito importante, do TEA eu não sei, mas dentro do TDAH, que são alimentos que demoram um pouco mais para serem consumidos, essa energia. Né, Suzana? Faz sentido? Faz sentido. E essa análise, né, ela vai ajudar na sua linearidade da intensidade da sua autorregulação. Então, tem tudo a ver, tá aí. Gostaria de o convite, a gente vai anunciar, então. Aceita, Suzana? Aceito sim, prazer. Tá ótimo. Então, a gente volta uma próxima transmissão aqui, um próximo Hiperfocando, com mais detalhes, que são super importantes. Tem alguma dica de livro, material, Suzana, para quem está aqui com a gente também, buscar conhecimento? Eu busco muito em artigos científicos, né? Assim, tudo que eu tento passar para os pacientes, eu agora não separei livros, não veio à mente, mas tudo, a nutrição é uma ciência. Sim. Então, tudo que a gente falou aqui foi baseado em artigos, eu nem citei muito, porque para ficar mais descontraído, mas o importante o pouquinho que foi falado aqui, eu tenho certeza que já foi uma sementinha para muitos pais, né, para muitos adultos também, que de pouquinho em pouquinho a gente vai transformando através a comunicação correta, ela liberta, né? E muitos vão sair daqui diferente, eu tenho certeza. E assim, amor, né? Compaixão pelo próximo, compaixão por si mesmo. Um outro tema que eu quero também trazer aqui, que é muito comum, como mesmo a Suzana disse, a compulsão alimentar que o TDAH tem, por essa compensação de não ter essa satisfação imediata, que é esse transtorno dopaminérgico. Eu sou uma delas, eu já tive bulimia, eu já tive compulsão alimentar, e tive que fazer realmente um processo de consciência, porque eu estava adoecendo nesse processo, fiz uma reeducação alimentar nisso, e não percebia que eu estava vivendo aquilo tudo. Simplesmente é um automático que você está sobrevivendo na vida, e então a autorregulação do TDAH está diretamente ligada à parte alimentar também, porque quando você consegue inibir, você diz não por um prato desse tamanho, assim, cheio de carboidrato, né, você come menos, ou você diz não para aquele teu momento de satisfação, minha vida tá horrível, vou lá comer um churros, vou colocar assim. Você tem um prazer, e daqui a pouco você tem a baixa. Come pela emoção, né? Exatamente. A gente gosta de viver perigosamente, sabe? Gosta. Então, é isso. Trazer esse controle, né, porque quando você consegue dizer não, você aumenta seu nível de disparo dopaminérgico, que é não fásico, né? Que no caso é o disparo que é mais consistente, é o tônico, é aquele que vai te dar mais equilíbrio. Já o disparo fásico é o churros. Eu vou lá, tenho um disparo fásico, vivo entre picos e vales. Ai, por que eu sou tão eu sou muito desregulada emocionalmente, estou feliz e triste no mesmo dia? Pode ter a ver com isso.
Então, tudo fecha, entendeu? A gente tem que olhar o todo. É isso. Todo. Quero deixar as palavras finais aqui para a Suzana, por favor. Converse aqui com a gente, deixa suas palavras finais. Para mim foi um prazer estar com vocês aqui. Na vida a gente está sempre aprendendo. A nutrição não precisa ser nutricionista, como o Roberto falou. Você acorda, você já vive a nutrição. E que as minhas palavras finais são essa. A nutrição é para te dar saúde. Nutrição é ciência. Tá com muitas coisas que a gente faz, a gente até fala com nutricionista, tem comprovação. Outras não tem. Mas você tem que ter sensibilidade para se autoconhecer, conhecer o seu paciente, conhecer o seu próximo e ver a mudança acontecer através da informação segura, né? Da informação correta. E que eu posso, com todo carinho, eu separei aqui essa tarde para deixar um pouquinho desse conteúdo, para que haja transformação mesmo de vidas, né? De vidas, de um TDAH, com TEA e outros tantos, que Deus ama muito a todos, né? Exatamente, somos um. Deixa o meu recado. É isso aí. Gente, quem quiser marcar consulta com a Suzana, esse é o contato dela, tá? O Instagram dela tá aí, Suzana_Abrantes12. Ela vai receber vocês, vai orientar, pode marcar uma consulta, começar a tratar, te dar orientação, que é fundamental nesse tratamento, porque é isso, o tratamento para quem tem um transtorno neurológico, né, um transtorno nesse processo todo, ele é integrativo, não é uma coisa só. Eu estou indo no terapeuta, tá, mas e o resto? Eu estou tomando remédio, tá, mas e o resto? Você pode ir soltando aos poucos. Eu sei cuidar da minha nutrição, então eu vou soltando aos poucos, faço uma manutenção. Agora eu já estou mais tranquila, eu já tenho mais força, então não preciso tomar tanta medicação. Agora eu já consigo lidar com o meu comportamento, então eu já posso espaçar um pouco mais as terapias. Então é assim, gente, no começo você vai precisar de uma integração maior, depois você vai trazendo aqui. E assim, infelizmente, tudo isso não sai tão barato, mas os ganhos de vida, que estavam perguntando, trocar leite de soja por leite de aveia, é muito caro. É caro. Então, assim, é isso. Quem nasce com uma condição neuroatípica ou tantas outras questões de alergia, a gente vai ter que se adaptando, vai trocando. Eu abro mão disso para ter isso. Então, mas eu vou abrir mão disso para ter isso. E, no final das contas, dá tudo certo. Porque a gente vai aprendendo a priorizar, né? É isso. Gratidão. Beto, palavras finais? Eu tenho uma coisa para dizer. Comam direito, vai estar tudo certo. Viu? Comam direito, que vai dar tudo certo. Tudo bem. O contato do Beto é esse, quem quiser marcar com ele, tá? Nosso neurocientista, neuropsicólogo, especialista em diagnóstico. E quem quiser aqui também agendar uma sessão comigo, eu sou Lenisa Lucena, eu ajudo pessoas com TDAH e sem TDAH também a superarem suas limitações e vencerem a sua procrastinação em 4 semanas. Então, quem quiser estar a fim de vencer de fato a procrastinação e se cuidar, também pode marcar a sessão comigo, tá bom? É isso? Se inscrevam nos nossos canais, nos sigam em nossas redes sociais, já curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo fabuloso e a gente logo mais volta com a data da nossa próxima live. Semana que vem, quinta-feira, 1h, a gente se encontra aqui no nosso mesmo bate-lugar, tá bom? Gratidão, Suzana. Gratidão a todos que estiverem aqui, Beto. Até.